A história de Jacó e Esaú, bom, essa é uma das rivalidades entre irmãos mais conhecidas que existem, né? Décadas de engano, de amargura, um roubo de primogenitura que acabou separando os dois. E agora, eles estão prestes a se encontrar de novo, e o clima é tenso. Mas, se a gente olhar com calma para o texto, dá para ver que esse encontro é muito mais do que parece. Então, vamos mergulhar nisso. A cena é puro drama. Imagina só, Jacó, depois de 20 anos no exílio, tá voltando para casa. Só que no meio do caminho tá o Esaú, o irmão que ele enganou e que agora vem marchando na direção dele com um exército de 400 homens. 400! Jacó tá apavorado. E a pergunta que fica no ar é: isso vai ser um abraço de reconciliação ou aquele acerto de contas sangrento que ele teme há tanto tempo? E é aqui que tá o pulo do gato pra gente decodificar essa história toda. A verdade é que esse encontro não tem nada de improvisado. Ele segue, na verdade, um roteiro escondido, um protocolo diplomático super preciso lá do Antigo Oriente Próximo. Jacó não está só tentando salvar a própria pele, ele está, na verdade, executando uma cerimônia complexa para reescrever a história dele com o irmão. Para a gente entender o que o Jacó está fazendo, primeiro a gente precisa entrar na mentalidade daquela época. Aquele era um mundo governado por um código super rígido de honra e vergonha. Sabe, ações públicas, gestos, status, isso não era só questão de ego, não. Isso definia a segurança, as alianças e a própria sobrevivência de um clã. A honra que Jacó roubou precisava ser devolvida, e publicamente. Agora, o que é fascinante aqui é ver como as ações do Jacó são uma coreografia perfeita. Primeiro, ele se curva 7 vezes. Isso não é um gesto aleatório de humildade, de jeito nenhum. As cartas de Amarna, que são correspondências diplomáticas lá da Idade do Bronze, mostram que esse era o protocolo exato que um vassalo usava ao se aproximar do seu rei. Depois, ele organiza a família como um escudo humano, com as esposas e filhos, digamos, menos favorecidos na frente. E, por fim, o abraço de Esaú. Esse gesto é o clímax, é o sinal de que a honra foi restaurada. E olha, o abraço de Esaú vai muito além de um perdão pessoal. Culturalmente, ele encerra a ameaça de uma vendetta, ou seja, de uma vingança de sangue. Naquela sociedade, a ofensa do Jacó poderia ter justificado uma guerra entre clãs que duraria gerações. Então, o gesto do Esaú, que era um poderoso senhor da guerra, é uma declaração pública. A dívida de sangue está paga, a paz está selada. Mas a diplomacia não parou nos gestos, não. A próxima camada dessa nossa análise revela como um presente enorme de animais se tornou, na prática, um documento legal. A escolha de palavras do Jacó aqui é crucial. Presta atenção. Ele não chama o presente de presente, ele chama de minha bênção, que em hebraico é berahat. Ele está usando a mesmíssima palavra da bênção que ele roubou do pai. Isso não é coincidência, claro. É uma tentativa super deliberada de devolver materialmente a prosperidade que ele usurpou espiritualmente. E esse slide aqui ilustra essa diferença cultural de um jeito brilhante. Pra gente, hoje, isso seria um pedido de desculpas, bem caro. Para eles, no direito da época, a aceitação do presente era o equivalente a assinar um tratado de não agressão. No momento em que Esaú aceita os animais, ele está legalmente abrindo mão de qualquer direito de vingança no futuro. O caso está encerrado. Ok, com a paz garantida, a conversa agora muda para o futuro. Onde é que esses dois clãs, agora poderosos, vão viver? A negociação final que acontece ali define o mapa geopolítico da região para as próximas gerações. Esaú, todo magnânimo, convida Jacó para ir com ele para Seir, que era o coração do território dele em Edom. Jacó muito diplomaticamente recusa. Ele usa a desculpa de que o gado e as crianças são lentos e tal. Mas, na realidade, o que ele está fazendo é estabelecendo uma fronteira bem clara. Esaú vai ser o senhor de Edom, lá no sul, enquanto Jacó vai reivindicar o seu destino em Canaã. É uma separação amigável de esferas de influência. Um pequeno detalhe no texto revela uma mudança gigantesca. Jacó para num lugar e constrói não só tendas, mas uma casa para si e cabanas para o seu gado. O lugar fica até conhecido como Sucote, que significa cabanas. Esse é um marcador histórico sutil, mas super importante. Ele indica o começo da transição do clã de Israel de um povo puramente nômade para um povo que começa a se assentar na terra. Finalmente, Jacó cruza o rio Jordão e entra em Canaã. E o primeiro ato que ele faz ali é talvez o mais significativo de todos para o futuro da sua nação. Ele não invade, ele não toma a terra à força e nem acampa nela temporariamente. Ele compra um terreno, paga um preço de mercado, sem quesitas, aos donos locais. Esse ato da compra é fundamental. Ele estabelece uma reivindicação legal e pacífica à terra. Então, o ponto crucial aqui é esse contraste.
O avô de Jacó, Abraão, também comprou terras em Canaã, mas ele comprou só uma caverna para servir de túmulo. Era um lugar para os mortos. A compra de Jacó é diferente. Ele compra um campo, uma terra para agricultura, para morar. É um investimento no futuro, um lugar para os vivos. É o início da posse sedentária da terra prometida. E para consagrar esse ato legal, ele constrói um altar. E o nome que ele dá para esse altar é profundamente simbólico: Deus, o Deus de Israel. É a primeira vez que ele usa publicamente o seu novo nome, Israel, para reivindicar um pedaço da terra. Ele está fundindo a sua nova identidade pessoal com a identidade nacional e a posse daquela terra. Então, vamos juntar todas as peças. O que essa nossa decodificação revela? Qual foi o resultado final desse encontro tão tenso e o que realmente foi conquistado ali? O resultado é uma transformação completa. Jacó, aquele jovem enganador que fugiu para salvar a própria vida, retorna como Israel, um estadista maduro. Através de um protocolo de honra, de um tratado legalmente vinculante e de uma compra de terras, ele conseguiu neutralizar a ameaça do irmão poderoso e estabelecer uma presença legítima e pacífica em Canaã. Ele não é mais um fugitivo, ele é um proprietário de terras e o patriarca de uma nação. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente costuma ler essa história como uma história de vitória e derrota, né? Jacó venceu ao conseguir a bênção. Mas no fim das contas, a gente vê Esaú como líder próspero, generoso na sua própria terra, e Jacó seguro e próspero na dele. Então, talvez a história não seja sobre um irmão vencendo o outro, mas sim sobre como uma rivalidade perigosa foi transformada diplomaticamente na história de fundação de duas nações vizinhas, Edom e Israel.